Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estudar duas figuras especiais na continuação do nosso estudo de geometria espacial. Acompanhe comigo a apresentação que eu preparei para que você visse aí melhor, visualizasse melhor as figuras e como as coisas que você precisa de enxergar. Olha só, nós vamos falar sobre as pirâmides e os cones. As pirâmides e os cones, de todos os sólidos geométricos que nós vamos estudar, as pirâmides e os cones são os sólidos que a gente diz que afinam na ponta. Então, nós vimos no último vídeo os corpos que não afinam na ponta, o cubo, o paralelepípedo, o prisma e o cilindro. Nessa semana, nesse vídeo, você vai ver comigo os dois corpos que afinam na ponta, as pirâmides e os cones. Vamos começar falando das pirâmides. As pirâmides são formadas da seguinte maneira. Tome um plano em alguma localização e um ponto fora dele. Desenhe um polígono nesse plano e trace um ponto fora desse plano. Muito bem. Ligando esse ponto para fora do plano com todos os outros pontos internos e na borda do seu polígono, você vai conseguir desenhar um monte de linhas retas. A reunião de todas essas linhas, de todos esses segmentos de reta, formam o sólido que chamamos de pirâmide. Quando a gente pensa numa pirâmide, a pirâmide sempre é composta de uma figura principal, que é a base da pirâmide, mais faces laterais que sempre têm o formato de triângulos. Então aqui eu tenho uma face triangular, aqui eu tenho outra, mais uma atrás, mais uma à frente. Se a base tem 5 lados, então a pirâmide vai ter 5 triângulos ao redor, como você vai ver aqui. Ela sempre tem esse estilo de planificação. Agora, alguns nomes importantes. O ponto lá fora do plano da base é chamado de vértice. A figura que fica na base é chamada de base. A aresta que delimita ali o tamanho da base é chamada de aresta da base. A face lateral, aqui os triângulos das laterais têm esse nome, face lateral. As arestas das faces laterais que vão, olha, do vértice ao vértice de uma base, são chamadas de arestas laterais. Então veja só, a aresta da base é essa do chão. Essas outras aqui são todas arestas laterais. A distância do vértice até a base é chamada de altura da pirâmide. Opa! Altura da pirâmide. Então esses nomes são muito importantes porque no meio do problema eles vão aparecer sempre que for necessário, nos enunciados e tal, e a gente precisa de enxergar algumas coisas. Além desses elementos, existe mais um que pode se manifestar de duas maneiras, eu vou te mostrar já já. Muito bem, ó. As pirâmides podem ser tortinhas, quando a gente chama de oblíqua, podem ser retas, quando o vértice coincide, né, a linha do vértice, a base faz 90 graus, e ela também pode ser, repare aqui, ó, pode ser chamada de pirâmide regular. Então, na pirâmide oblíqua, a hora que desce a linha da altura, ela não cai no centro do polígono da base. Na pirâmide reta, ela desce, cai retinha lá no centro do polígono da base. Nas pirâmides regulares, que são as que vão aparecer na grande maioria para nós, a altura vai cair exatamente no centro do polígono da base, mas mais importante disso é, o polígono da base é um polígono regular. Você deve lembrar que polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados iguais e todos os ângulos também. Os mais importantes e mais comuns de aparecer são o quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular, aquele que tem 6 lados, que pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, lembra? Enfim. Agora, esse daqui é o nome novo, apótemas. Toda vez que você toma uma pirâmide, pense aqui na face lateral. Eu peguei da lateral mesmo, mas poderia usar essa daqui da frente também. Na face lateral, a distância entre, quando você pega aqui o ponto médio lá da aresta da base, tá aqui, ó, e você liga a altura aqui numa pirâmide reta e desenha esse segmento que corresponde à altura de uma face, que é aquele que a gente usa para calcular a área dessa face, essa linha é chamada de apótema lateral.
Então veja só, o apótema lateral é a distância do vértice até o ponto médio da base. Ele corresponde à altura de um triângulo da face. Não confundir com a altura da pirâmide, que a altura da pirâmide está lá dentro. Eu nem consigo ver ela daqui, ó, que ela está tampadinha aí. A área apótema lateral, então é essa distância aí do vértice até o ponto médio da base nas pirâmides retas. Agora, além dessa apótema lateral, olha lá, agora que eu estou vendo a altura, ó, a altura da pirâmide é essa daqui é a altura de uma face. Agora, quando você desenha aqui, olha lá, a altura da pirâmide fica para dentro, né? A altura da pirâmide cai no centro da base, né? Muito bem. De volta, o ponto médio da base, marquei ele aqui separado para você enxergar melhor, ó. A distância entre essa sombra, né, que a gente chama de projeção ortogonal, a sombra do vértice na base, ligando ela à aresta, ao ponto médio da aresta da base, você tem aqui mais uma vez uma outra apótema chamada de apótema da base. Acho que aqui, inclusive, você já consegue enxergar algumas coisas importantes. Então, olha só, a apótema lateral a gente vai usar para calcular a área de cada face lateral, na hora de calcular a área da pirâmide. Agora, o apótema da base vai ser importante quando for necessário a gente descobrir a altura dessa pirâmide, como você vai ver mais à frente. Agora, o que você tem, qual é a pegada principal das pirâmides? Não é esse monte de nome que eu falei. O mais importante é você aprender a enxergar as coisas que ficam escondidas, que eu chamo aqui de relações métricas. É mais importante você aprender a enxergar Pitágoras escondidos, porque é o que a gente vai fazer na grande maioria dos exercícios. Olha só. Aqui eu tirei as faces laterais, estou só com a base da pirâmide, ó. O ponto médio da base, aqui eu tenho aquela apótema lateral, aqui eu tenho metade da aresta da base, aqui eu tenho a aresta lateral. Esse daí é o primeiro triângulo retângulo que a gente pode usar um Pitágoras se precisar. Não vai decorar fórmula, tá? Eu nem vou pôr fórmula aqui. Você tem que aprender a enxergar. Olha, se eu precisasse, eu podia jogar um Pitágoras ali. Cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é o traço cor-de-rosa ali, a aresta lateral. Muito bem, mas eu ainda posso aproveitar o apótema da pirâmide, o apótema da lateral, e posso fazer mais um triângulo. Ó, quando eu desço a altura, eu pego aqui, ligo a altura com o ponto médio, eu formo mais um triângulo retângulo escondido, tá vendo? Se eu precisasse, eu podia jogar mais uma vez o Pitágoras aqui, cada um no seu quadrado, começa com o maior lado, né? Repara que é um triângulo retângulo com a apótema da lateral, a apótema da base e a altura. Mas com a altura ainda existe um outro triângulo retângulo aqui, ó, formado entre a altura, a aresta lateral e a distância aqui entre o centro e o cantinho. Se fosse um quadrado aqui, por exemplo, seria metade da diagonal desse quadrado. Aqui pode ser um outro triângulo retângulo interessante, dependendo das informações que o exercício der, da gente enxergar. Agora, aproveitando esse tracinho aqui no canto, né, do centro ao vértice da base, a gente ainda pode ligar aqui com o ponto médio do apótema da base e enxergar mais um triângulo retângulo com a metade aqui da aresta lateral. E muitas vezes resolver exercício de pirâmides é você aplicar Pitágoras em um ou mais desses triângulos que você vê aí, certo? Espero que sim. Muito bem. Agora, como é que a gente calcula a área da superfície de uma pirâmide? Bom, a área total da superfície da pirâmide não é difícil, é só você pensar. É a área da base, a área da figura que estiver na base, mais a área lateral, que é a soma das áreas de cada triângulo aqui. Calcula a área desse triângulo, desse triângulo, desse triângulo, desse daqui, soma tudo. Se os triângulos forem iguais, você também pode calcular a área de um deles e multiplicar pela quantidade de triângulos que tem ali. Então, mas qual que é a área da base? Isso vai depender da base da pirâmide, né, pessoal? Por isso que eu pedi para vocês revisarem as formulinhas de área antes da aula passada, antes da última semana, porque a gente vai usar elas aqui também. Agora, como é que você calcula o volume? Toda figura que afina na ponta, como as pirâmides e os cones, o volume é sempre do mesmo jeito, olha só.
Você pode tentar calcular a área da base, mas à medida que você vai subindo com a base, ela vai diminuindo de tamanho. É possível demonstrar que o volume de uma pirâmide não é simplesmente a área da base vezes a altura, como era dos prismas. No volume de uma pirâmide, o volume sempre é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Então, é possível mostrar que se você pegar uma pirâmide e um prisma que tiverem a mesma área da base, a mesma altura, o volume do prisma é 3 vezes o da pirâmide. Então, o da pirâmide é 1/3 do prisma. O do prisma é a área da base vezes a altura. O da pirâmide e do cone também, depois você vai ver, é 1/3 da área da base vezes a altura. Pronto. Afinou na ponta, pega o volume e divide por 3. A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, em resumo, em quaisquer figuras que afinam na ponta, a área sempre é a área de uma base mais a lateral, que é a soma dos triângulos ao redor. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. As unidades de volume é sempre bom lembrar. E acho que é isso. Ainda tem mais uma pirâmide especial, chamada de tetraedro regular. O tetraedro regular é uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. Lembra dos triângulos equiláteros? Tem até fórmula especial para calcular a área e para calcular a altura. Então, nos tetraedros regulares, todas as faces são triângulos equiláteros, que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais a 60. Agora, por que ela é importante? Veja só, quando você desce aqui, marca aqui o ponto médio da base, a hora que você vê aqui o apótema lateral é a altura da face, a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema lateral é a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Aí você pode, se você não lembrar disso, é só você jogar um Pitágoras aqui, ó. Aqui é o lado, aqui é a metadinha do lado e aqui é a alturinha da face, né? O apótema lateral. E aí você chega nela também. Agora, quando você desce a altura da pirâmide, ela cai num ponto especial do triângulo equilátero. É um ponto que divide a altura toda numa parte grande e numa parte pequena. A parte grande, é possível mostrar que a parte grande é o dobro da parte pequena. Então, é como se esse ponto dividisse esse segmento todo em 2:1. É como se eu dividisse por 3 a altura toda, ficasse uma parte aqui e outra parte aqui. Esse pedacinho é 1/3 da altura total e esse daqui são 2/3 da altura total. Então, nesse triângulo que você vê aqui no desenho e aqui mais assim, uma vista superior, né? Você olhando de cima, a altura total continua sendo lado raiz de 3 sobre 2. Mas aí, esses pedacinhos aqui, ó, olha lá, junto com esse aqui, você vai, às vezes, usar ou esse triângulo retângulo de cá ou de lá, com o pedaço pequeno ou com o pedaço grande. O pedaço pequeno que temos aqui corresponde ao raio da circunferência inscrita, que é 1/3 dessa altura aqui. Então, esse raiozinho é 1/3 dessa altura. Se for necessário usar o triângulo lá de trás, você vai usar essa outra parte aqui, olha lá o triângulo lá de trás, tá vendo? Que é o raio da circunferência circunscrita, que é o dobro do pequenininho, 2/3 dessa altura que está aqui. Muito bem. Então, aqui, ó, são as relações importantes caso apareça um tetraedro regular na sua frente. Em alguns sites na internet, em alguns materiais, você vai encontrar outras fórmulas. Mais fórmulas. A fórmula do volume do tetraedro regular é tal, a fórmula do não sei o quê. Não é necessário. Se você lembrar dessas informações do triângulo equilátero, dá para se virar bem. Agora vamos falar um pouquinho dos cones? Os cones são as figuras formadas através de um círculo escolhido, desenhado num plano, e um vértice fora dele. Ligando esse vértice a todos os pontos da circunferência e pontos internos do círculo, você vai ficar com um monte de segmentos e a reunião de todos esses segmentos vai formar o cone. Que aqui eu botei um brilhinho para dar a impressão que está em 3D, né? Quando a gente planifica um cone, a gente sempre vai enxergar duas figuras. O círculo da base mais essa lateral. Essa lateral, quando você desmancha ela, ela fica como se fosse um chapeuzinho de festa infantil. Sabe aquele chapeuzinho de festa infantil?
é um pedaço de círculo. Então são sempre essas duas. Lembra que na pirâmide era um polígono e vários triângulos? Agora eu tenho um círculo e um pedaço de círculo. Muito bem. Os cones têm menos elementos que as pirâmides. Olha só, o vértice do cone, a base do cone, o raio da base do cone e essa linha lateral que nós chamamos de geratriz. A linha geratriz é a linha que gira para gerar o cone. Daí o nome geratriz, porque ela gera o cone. A altura do cone é a distância do vértice até a base. Agora, tem três tipos de cone. O cone oblíquo, aquele que o eixo do cone não faz 90 graus com o chão, ó, com a base. O cone reto ou de revolução, que é aquele em que o eixo do cone, ó, a linha que liga o vértice ao centro da base, é perpendicular à base, e ele também é chamado de cone de revolução, porque é como se você pegasse esse triangulinho que está aqui e girasse ao redor disso. Quando você gira o triângulo, vai formar o cone que você enxerga aqui. Existe ainda o chamado cone equilátero, que é o cone quando, ao fazer um corte aqui no meio, a figura que você observa aqui é um triângulo equilátero. Por causa desse corte ser um triângulo equilátero, volta, o diâmetro da base é igual à geratriz, ou a geratriz é igual ao dobro do raio, né? Aqui, ó, o dobro do raio é igual à geratriz. E a altura do cone corresponde à altura do triângulo equilátero que nós vimos agora há pouco. Agora, como é que a gente faz para calcular a área da superfície de um cone? Bom, primeiro a gente começa calculando a área da base. Se a gente desmontar o cone, veja só, ao desmontar o cone, o que aparece? A tampinha aqui de baixo, a gente vai virando ela para baixo, até ela ficar viradinha para baixo. Aí, essa parte aqui, a gente passa uma tesourinha aqui e ela vai desmanchar, até virar esse pedaço de círculo. Como é que a gente vai fazer para calcular essa área? Bom, a área da base é a área de um círculo normal, πr quadrado, né? A área do círculo. Mas a área lateral dá para fazer de algumas maneiras. Isso vai depender da informação que você tem. Se você tiver, por exemplo, aquela geratriz, a geratriz corresponde ao raio desse pedaço de círculo azul. Se você souber quanto vale esse ângulo por aqui, aí você pode fazer uma regra de 3 com o 360. A área desse círculo todo, está para 360, assim como a área desse pedacinho está para o ângulo que tiver aqui no meio. Mas se a gente pensar, olha só, o comprimento da borda da base, se você fizer um piquezinho aqui e for desmanchando ele, olha só, ele vai dando a volta ali até pegar toda a borda desse pedaço. Então, é possível chegar numa formulinha para a área lateral para ser mais rápido. Uma regra de 3 rápida, olha, πg, a área desse círculo todo, que é a área de um círculo de raio G, é a área do 2πg, que é o comprimento total. Esse comprimento aqui está para a área desse pedacinho aqui. Fazendo essa regrinha de 3, você chega aqui na informação que a área lateral é πrg. Lembra que a área lateral do cilindro era 2πrh? Aqui é um só, 1πrg. Certo? Então, em resumo, e o volume, né? Afina na ponta? Então o volume é igual ao da pirâmide. O volume vai ser 1/3 da área da base vezes a altura do cone, uma vez que a figura afina na ponta. Simples assim. Né? πr quadrado, que é a área da base, vezes a altura, dividido por 3, ou, como eu prefiro, 1/3 da área da base vezes a altura. Em qualquer cone reto, então, a área total é a área de uma base mais a área lateral, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, a área da base é a área de um círculo, πr quadrado, a área lateral, que é a formulinha diferente, πrg. Lembrando também as unidades de transformação de volume, que são importantíssimas quando a gente está resolvendo problemas. Agora, turma, a partir dessas informações de cone e de pirâmide, nós vamos resolver alguns exercícios. Acho que não vou conseguir todos os que eu quero, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Aí na aula a gente resolve os demais da sua apostila. Tente fazê-los, manda para mim as dúvidas, manda para a Mari me encaminha as dúvidas, e aí a gente resolve no vídeo na aula da semana que vem, tá bom? Na aula dessa semana, desculpa.
Vamos começar por esse aqui, ó, para você ver o que a gente vai ter que enxergar dentro das figuras. É da PUC, lá na página 81 da apostila 1. Numa pirâmide de base quadrada, todas as arestas medem x. Quanto mede o volume da pirâmide? Bom, vamos lá. Vamos começar fazendo um desenho, um bom desenho. Opa, um bom desenho. A gente sabe que é uma pirâmide de base quadrada. Então, a base da pirâmide é um quadrado. E está aqui a pontinha dela. Pum, pum, pum. Esse daqui fica escondido. E esse aqui vem para cá. Deixa eu melhorar aqui, gente. Mais em pezinho assim para a gente enxergar melhor. Tá aqui o vértice, ligou daqui a aqui, ligou daqui a aqui, ligou daqui a aqui, ligou daqui lá atrás. Pronto. Beleza. Ele está falando que todas as arestas medem x. Então, olha só, se todas as arestas medem x, aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, aqui também vale x. Muito bem. Como é que nós vamos calcular o que ele pede, que é o volume da pirâmide? Bom, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base está fácil, porque a base é um quadrado de lado x. Então, a área da base está fácil, é x vezes x. X é um quadrado. Vezes, o problema é a altura. Quanto será que vale essa altura? Bom, vamos ver o que a gente consegue pensar aqui. Turma, quando você desenha a altura, ela vai dos vértices até o centro do quadrado lá embaixo, ó. Muito bem. Agora é a hora de enxergar os famosos triângulos retângulos escondidos. Um triângulo retângulo bom é esse aqui, por exemplo, ó, que vai aqui no ponto médio da base e fecha daqui até aqui, ó. Ora, mas por que esse triângulo é bom, professor? Bom, se todas as arestas são x, valem x, você concorda comigo que essa face lateral, a face lateral, é um triângulo equilátero? Já que todas as arestas valem x? Então, esse pedacinho de roxo, o pedacinho de roxo que eu vou chamar de y, ele é a altura do triângulo equilátero. Então, o valor de y é lado, raiz de 3 sobre 2. Como o lado desse triângulo é x, o y vai ser x, raiz de 3 sobre 2. Maravilha. Agora, lá embaixo é um quadrado. Esse ponto aqui, quando a gente desce essa altura faz 90 graus e ela bate bem no meio do quadrado. Então, ó, no meio do quadrado, ela divide o quadrado em 4 partes. Então, esse pedacinho de vermelho aqui no chão vai ser metadinha do x. Porque vai ficar metadinha do x para cá, metadinha do x para lá. Muito bem. Agora, finalmente, nesse triângulo retângulo que está escondido ali atrás, ó, a gente pode fazer um Pitágoras para tentar descobrir quanto vale essa altura. Então, nesse triângulo retângulo, usando um Pitágoras, a gente vai ficar com cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado. O maior lado é o y, que na verdade é x raiz de 3 sobre 2. Então, já vou anotar x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, igual a altura ao quadrado, mais a metadinha do x ao quadrado. Muito bem. Opa! Muito bem. Ao elevar tudo ao quadrado, nós vamos ficar aqui com x quadrado, raiz de 3 ao quadrado vai embora, fica vezes 3, 2 ao quadrado dá 4. É igual a h quadrado mais x ao quadrado por 2, x por 2 ao quadrado, desculpa, vai dar x quadrado sobre 4. Beleza. Então, essa fração aqui vai dar 3x quadrado por 4, pula a vermelhinha para cá, ela vem menos 1x quadrado por 4, é igual a h quadrado. Então, o h quadrado vai ser
Repara que o MMC já está pronto, então é só fazer a conta de cima, né? 3x² menos 1 dão 2x² sobre 4. Eu podia simplificar, mas eu não vou. Veja por quê. A altura, dessa forma, vai ser a raiz quadrada de 2x² por 4, que vai dar, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de x² é x, mas aquele 2 vai ficar preso na raiz. Então essa daqui é a altura dessa pirâmide. Assim, ao calcular o volume, a gente vai ficar com, por isso que eu gosto de escrever 1/3, para evitar problemas com frações, ó. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base, que é um quadrado de lado x, x é x, vezes a altura, que é x raiz de 2 sobre 2. Muito bem, aqui embaixo é o 1, fazendo a continha das frações, a gente vai ficar com o volume igual a 1 vezes x² é o próprio x², vezes outro x, dá x ao cubo, vezes raiz de 2. X ao cubo raiz de 2 dividido por 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Esse, então, é o volume da pirâmide que a PUC pediu. Prontinho. Eu ia perguntar qual é a alternativa, mas acabei de me lembrar que não tem alternativa nenhuma, né? Gente, essa daqui foi a maneira que eu achei mais eficiente de resolver, mas você podia ter resolvido de outro jeito se você simplesmente enxergasse outro triângulo equilátero, outro triângulo retângulo ao invés daquele ali. Ai, professor, e se eu não lembrasse da altura do triângulo equilátero? Aí você podia jogar um outro Pitágoras ali na face lateral até preencher tudo. Vamos fazer mais um? Vamos seguindo, ó. Exercício número 4. Olha só de quem que eu vou falar agora. A altura em centímetro de um tetraedro regular, cuja área total mede 48 raiz de 3 centímetros quadrados é. Estamos falando de um tetraedro regular. Tetraedro regular é uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. Ele quer saber qual é a altura, ele me deu a informação de quanto vale a área. A área total, hein? Bom, vamos entender. Nós temos aqui um tetraedro regular, ó. Vamos desenhar um tetraedro regular, pronto. Todos os triângulos são equiláteros e ele quer saber quanto que vale a altura, a distância do vértice até aqui na base. Bom, vamos pensar um pouco, turma. Em primeiro lugar, o exercício informou que a área total dá 48 raízes de 3. Mas a área total é 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Tem um no chão e mais 3 em volta. Mas a área de cada triângulo equilátero é lado quadrado raiz de 3 sobre 4. Puxa aí na memória nas formulinhas de área. 48 raízes de 3. O 4 vai embora com 4, raiz de 3 vai embora com a raiz de 3, então o lado vai ser raiz quadrada de 48. Vixe! Vamos lá. Raiz de 48, raiz de 48, aqui também é raiz de 48 e assim por diante. Agora, para calcular essa alturinha, eu posso usar algum triângulo retângulo escondido. Um triângulo retângulo com a altura pode ser obtido quando você liga, ó, essa ponta com esse ponto. Aí apareceu um triângulo retângulo aqui, ó. A gente já conhece a hipotenusa desse triângulo, que é a aresta lateral, vale raiz de 48. Para descobrir essa altura, agora falta descobrir aquele pedacinho ali, x. Agora que você vai ter que sacar da mão um truque. Repare o seguinte, se você olhasse a base seria um triângulo equilátero. E aquela linha de azul seria a distância da ponta à base do triângulo equilátero. Aquele pedacinho de azul é a altura do triângulo equilátero. O x, a hora que a altura desce, ela bate aqui. Lembra que fica uma parte maior e uma parte menor? A parte maior é
2/3 da altura do triângulo equilátero. Só que, veja só, 2/3, a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. 2/3 disso vai embora, vai embora. Então, x vai ser lado raiz de 3 sobre 3. Só que detalhe, o lado vale raiz de 48. Então, x vai ser raiz de 48 vezes raiz de 3 dividido por 3. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 3 vezes 48, que vai dar 144 dividido por 3. Mas 144 da raiz de 144 é 12, e 12 por 3 é 4. Maravilha! Olha que belezinha. Então, lá naquela pirâmide, aquele pedacinho vale 4. Aquele xizinho lá vale 4. Agora, nesse triângulo retângulo, a gente pode usar o Pitágoras outra vez. Então, usando o Pitágoras outra vez, a gente vai ficar com cada um no seu quadrado. Começa com o maior lado, que é a raiz de 48. Depois vem a altura do tetraedro ao quadrado mais o xizinho, que é 4. Muito bem, raiz ao quadrado vai embora, sobra 48. É igual a h quadrado mais o x, que é 4 ao quadrado. Então, vou ficar com 48 é igual a h quadrado mais 16. Pulou para cá, fica 48 menos 16 é igual a h quadrado. Então, h quadrado vai dar 48 menos 16, 32. H vai ser a raiz de 32. Mas não tem nas respostas a raiz de 32, então nós vamos ter que dar uma arrumadinha nela. Na tabuada, 32 é 2 vezes 16. A raiz de 16 é 4, a raiz de 2 não é inteira, então a altura vai ser 4 raízes de 2. Como marca a letra B. Então veja só, qual que é o segredo, tanto nesse exercício quanto no outro? É você lembrar que no tetraedro regular, as bases, as faces são triângulos equiláteros. E aí tudo que você conhece de triângulo equilátero, você pode usar aqui também. E a partir daí, você vai enxergando os triângulos e os Pitágoras escondidos para poder resolver os exercícios, né? Para você não precisar de decorar mais fórmulas ainda do que você já tem que decorar por aqui, ok? Agora, para terminar, vamos fazer o exercício número 2 da Unesp de 2017? Olha só. Um cone circular reto de vértice V e raio da base valendo 6, como você vê no desenho, encontra-se apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre uma giratriz. O cone gira sob seu eixo de revolução que passa por V, deslocando-se sobre a superfície plana e horizontal sem escorregar, conforme mostra a figura. Se você já viu um peão bambo, quando ele cai no chão e começa a rodopiar, é o movimento que esse cone aqui está fazendo, o movimento Leila Lopes, girar, girar, girar. Aí ele fala assim, o cone retorna à posição inicial depois que o círculo da base ter efetuado 2 voltas completas de giro. Então, olha só, o círculo da base dele é esse. Depois ele começa a rodar e vai girando até ele dar 2 vezes essa volta. Então, se essa volta vale C, essa daqui vai valer o dobro de C. É isso que ele está falando. Considerando que o volume de um cone é calculado pela fórmula, olha só, 1/3 da área da base vezes a altura, o volume do cone da figura é... Ô, gente, vamos pensar um pouco. O que falta para a gente calcular o volume desse cone? Vamos colocar ele em pé para a gente enxergar. Se a gente desenhasse esse cone em pezinho, mais ou menos aqui em pezinho, ó, a gente já saberia de antemão, porque o exercício mesmo disse que o raio da base vale 6.
O problema aqui é que eu não sei quanto vale a altura. Mas o raio e a altura formam 90 graus com essa linha da lateral que eu tinha dito para você na teoria, que é chamada de geratriz. Essa geratriz é exatamente essa linha aqui que está apoiada do cone, que corresponde ao raio da rotação dessa circunferência maior, tá vendo? Aqui embaixo, então, nessa figura você tem que ver dois círculos. Aqui de vermelhinho destacado no próprio cone, você tem uma circunferência ou a borda de um círculo de raio 6. Lembrando que a borda da circunferência vale 2πr. 2π6 é 12π. Muito bem. Só que além disso, aqui no chão, essa bordinha vermelha, depois que o cone dá 2 voltas, ela gira aqui e forma esse grande círculo aqui. E para formar esse grande círculo, essa bordinha vermelha dá 2 voltas. Então isso daqui vezes 2 vai dar 24π, que é o comprimento da borda dessa circunferência azul. Só que essa circunferência azul é o comprimento de uma circunferência cujo raio vale g. Então, esse 24π tem que ser o resultado de 2π vezes o raio do giro, que é g. Corta o π, divide por 2, a geratriz vale 12. Agora, se essa geratriz vale 12 e ali a base vale 6, para determinar a altura é só usar um Pitágoras, né? Nesse triângulozinho que está escondido, a gente manda um Pitágoras de novo, manda um pitzinho nele. Vai ficar cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado. O maior lado é a geratriz 12, os menores lados são 6 e h. 12 ao quadrado é 144, 6 ao quadrado é 36, mais h quadrado. Maravilha. Opa, já viu aqui eu colando, né, gente? Agora que você já viu, eu vou trazer para cá. Pronto. Vamos fazer as contas aqui, ó. 144 menos 36, 108. Então fica 144 menos 36 é igual a h quadrado. Então, h quadrado vai dar 108. Então, a altura do cone é raiz quadrada de 108. Agora, 108 na tabuada vai dar, vamos pensar, acho que nós vamos ter que fazer na mão, né? 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, vão sair um 2 e um 3 para fora. Sai o 2, sai o 3, fica 3. 2 vezes 3 vai dar 6 raízes de 3. Bom, ele pediu o volume, né? O volume do cone é 1/3 da área da base, que é π, vezes o raio da base 6 ao quadrado, vezes a altura, que deu 6 raízes de 3. Maravilha. 6 por 3 dá 2. 6 ao quadrado é 32, vezes 2, 72 raiz de 3 grudado com o π. Letra A. Certo? Então, dessa vez, turma, qual era o truque? O truque era entender que o giro completo do cone faz com que a circunferência 2πr de raio G seja igual ao dobro da circunferência da base, que é 2πr6. O raio vale 6. Achou a geratriz, fez o Pitágoras, achou a altura, calculou o volume. Como você viu, na grande maioria dos exercícios, você vai ter que acabar tentando enxergar esses Pitágoras escondidos. Beleza? Turma, tente fazer os demais exercícios de sala, tente começar a fazer a tarefa e a gente se vê de novo na quinta-feira, tá bom? Até lá. Tchau.